e dele é a glória. Amém. Primeira carta de João, capítulo de número 2. Verso de número 1. Você encontrou? É muito importante que você encontre. Onde diz assim a palavra de Deus: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos, mas teu coração continua aberto. Fecha os teus olhos e eleva o teu pensamento a Deus. A Bíblia diz que o Senhor, Ele se assenta nos mais altos céus e põe seus pés sobre a terra. Nosso Deus Todo-Poderoso, grandioso. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Deus, nós te glorificamos. Nós te damos graças, assim como o Senhor Jesus mesmo orou, porque o Senhor sempre tem nos ouvido. Nós te damos graças, Deus, porque nós sabemos que a nossa oração ela tem uma direção. E nós não oramos a um Deus que dá as costas para os seus filhos, mas nós oramos a um Deus que inclina seus ouvidos para ouvir a oração dos teus filhos e receber em nome de Jesus. Pai Santo, volte, Senhor, os seus olhos para cá, Senhor, para este lugar, sobre cada vida, Deus, que está aqui, Senhor, nessa noite. Nós mal conhecemos, Senhor, Tu sabes, nós mal conhecemos aquilo que acontece conosco. E nós mal lembramos, Senhor, aquilo que acontece no nosso dia a dia. Mas nós sabemos que o Senhor sabe, o Senhor conhece todas as coisas. É por isso que a Ti nós oramos, Deus. É por isso que a Ti nós clamamos, Deus. É por isso que a Ti nós invocamos o Teu nome. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor é aquele que justifica a nossa causa, aquele que advoga a nossa causa, Senhor. Eu te peço que o Senhor possa nesse momento estar, assim como nós sempre ministramos, que o Senhor possa estar trabalhando em nossas vidas, ministrando a cada coração, Senhor, quebrantando as nossas vidas diante da Tua presença, Senhor, porque a Tua palavra diz que o que o Senhor não rejeita é um coração quebrantado, contrito, esse o Senhor recebe. Então nós queremos ser recebidos pelo Senhor, então assim nós pedimos, Deus, em nome de Jesus. É o meu pedido, te louvando, te glorificando e te agradecendo. Amém, Jesus, e amém. Bom, você pode se sentar, dando graças a Deus. Amado, talvez você possa sempre se identificar, isso é comum, quando a pessoa ela se identifica com um texto, com um trecho da palavra de Deus. Então, as pessoas se identificam com os salmos, deixa lá na sua casa o salmo aberto. Não é pecado deixar na sua casa a Bíblia com o salmo aberto, não, tá bom? É chato não ler o que está escrito. E às vezes a página fica amarela, empoeirada, e às vezes a pessoa não lê. Mas existem muitas passagens assim que nós nos identificamos. Mas eu creio que uma gratidão assim, sem tamanho, vamos chamar assim. Eu estava conversando com alguém esses dias, que a pessoa falou assim: Paulo, quem é que te levou até Jesus? Falei, foram duas pessoas, né? Juliano, te contei um trecho da história, que é minha esposa, um instrumento de Deus para que eu pudesse conhecer a palavra, para que eu pudesse conhecer o Evangelho. Como eu tinha um coração muito endurecido, você sabe que uma mulher diante do homem, você sabe o que acontece, né? Fala, amor, fala que eu estou te ouvindo. E aí Deus usou como estratégia para me resgatar para o Evangelho. Ele disse assim: puxa, então você, a tua esposa, ela contribuiu para a tua conversão? Eu disse assim. Eu disse assim a ele: eu sou devedor. Sim. Paulo disse assim, quando ele olhou para o amor de Deus, ele disse que o amor de Cristo constrangia ele. E assim, por Jesus ter feito tudo na vida dele, e ele não teria como pagar Jesus. Cada dia o Senhor Jesus fazendo mais, e cada dia ele se tornando mais devedor.
E eu disse assim, eu sou devedor também, né? E cada um, o qual foi instrumento de Deus para que a pessoa se chegasse, né, aos pés do Senhor, deveria ser grato a essa pessoa. Eu sou grato à minha esposa, então devo muito mais do que eu creio que qualquer marido, porque eu devo minha fidelidade como marido, como esposa. Esse é o símbolo, né, da aliança. E também, puxa, como é que algum dia eu vou pensar em entristecer alguém, seja de maneira que for, alguém que me levou até Jesus, alguém que foi instrumento para que eu saísse das trevas e hoje estivesse na luz. Constrange isso, né? E nós sempre nos lembramos disso, amado. E a palavra do Senhor, ela nos diz aqui, querido, a respeito de um processo na nossa vida, porque um dia, amado, eu, você, um dia nós estávamos em trevas, um dia nós não conhecíamos a luz, um dia nós não conhecíamos a palavra, não sabíamos o que era Deus, o que era uma igreja evangélica, uma igreja cristã, não sabíamos o que era batismo, o que era vida com Deus, o que era participar do corpo e do sangue de Jesus. Ele disse que quem não faz isso não tem parte com Ele, e eu disse que nós não sabíamos disso, mas hoje nós sabemos, querido, hoje nós sabemos. E por isso que Paulo, em certa carta, quando ele escreveu, ele disse assim, eu não vos canso de escrever as mesmas coisas para a segurança vossa. Ou seja, ele já havia escrito, ele estava escrevendo novamente. Às vezes a pessoa ela poderia pensar assim, puxa, mas que cansativo, Paulo escrevendo de novo, puxa, que cansativo, o pastor pregando de novo, o outro irmão lá pregou tal dia, outro pastor também de novo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, todos os dias as mentes de tantas pessoas são bombardeadas pela mídia, de tantas informações que não prestam, eles não cansam de fazer isso. E muitas vezes nós achamos ser chateação nós pregarmos o Evangelho todos os dias. Por isso que Paulo disse, essas coisas, as mesmas coisas eu vos escrevo para que vocês não, para a segurança de vocês, para a própria segurança de vocês, pelo cuidado, pelo amor, pelo carinho que eu tenho por vocês. E assim, querido, se fosse preciso, eu creio que um dia nós vamos estar tendo culto todos os dias, quando tivermos um espaço maior, mais pessoas para trabalhar conosco. Porque uma coisa que eu nunca me alegrei foi quando a gente passa muitas vezes, diante aqui também, de muitas igrejas, a gente vê a igreja de porta fechada, irmãos. O bar ele não fecha a porta, mas a igreja fecha. Sabe, as boates não fecham as portas. Passa às vezes a madrugada inteira nas baladas e tantas coisas, mas a igreja fecha as portas porque diz que tem horário para funcionar, tem horário. Sabe, querido, um dia o Senhor, Ele vai com certeza, isso não é um desejo do meu coração. Um dia eu creio e espero que o Senhor vai realizar esse desejo que existe no nosso coração. Um dia nós estaremos falando a respeito da palavra de Deus todos os dias. Todos os dias, pelo menos essas portas, elas vão estar abertas todos os dias para as pessoas que quiserem ser limpas, para as pessoas que quiserem ser tratadas, ser purificadas pelo Senhor Jesus, através da palavra do Espírito Santo, amém? Então, querido, o João, ele disse aqui, meus filhinhos, por que ele trata dessa maneira, amado? Era muito comum esse tratamento, essa expressão. Você pode encontrar, por exemplo, até mesmo através de Saul, quando ele vai falar a respeito de Davi, ele chama Davi de filho, certa vez. Por várias vezes ele chamou Davi de filho. É uma expressão assim de carinho que alguém tem pelo outro, alguém que considera a pessoa. É claro que Saul ali ele estava transtornado, ele não estava muito bem no seu juízo, estava também atormentado, mas era uma expressão que se usava, uma expressão de carinho. Você pode ver, Pedro também usa várias vezes essa expressão, Paulo também usa, principalmente com relação a Timóteo, mas João aqui ele está usando, quando ele escreveu essa carta, ele diz, meus filhinhos, meus filhinhos. Quando ele diz meus filhinhos, amado, é porque ele está considerando nós como irmãos, como aqueles que, sabe, irmãos, aqueles que moram na mesma casa, sabe, irmãos, aqueles que se preocupam com os outros, sabe, aqueles que, puxa, meu irmão não veio hoje ainda, você sabe que horas que ele sai, você sabe que horas que ele chega, então aquela preocupação, se está bem, se está com algum problema. Ele disse, meus filhinhos, essas coisas
vos escrevo. Isso que está escrito, isso que está relatado nas cartas, ele escreveu 3 cartas, essas coisas vos escrevo, aquilo que está registrado, querido, na palavra. Por isso que nós sempre incentivamos, amado, a leitura da palavra de Deus. Leia a Bíblia, amado, leia a Bíblia. É bom você ler um livro, os livros são bons, ajudam no conhecimento, mas acima de tudo, leia a palavra, porque a fonte, a base para tudo é a palavra de Deus, para a nossa vida, para que qualquer livro seja escrito, é a palavra de Deus. Eles acrescentam, mas a Bíblia é aquilo que nós precisamos para ter vida e vida eterna. Então, querido, ele disse que essas coisas, o que está escrito na palavra de Deus, o que está registrado na palavra de Deus, tudo que foi posto, que o Espírito Santo inspirou homens de Deus para escreverem, ele disse: essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Irmãos, e o que é um pecado? Talvez poderia ter várias definições a respeito de pecado, né? O que é um pecado? Pecado, se nós formos traduzir de uma maneira assim bem clara, bem simples, é você errar o alvo. Você até tem uma direção para ir, você erra o alvo. É claro que pessoas andam sem alvo nenhum, errantes, simplesmente entrando em qualquer lugar e saindo. Mas é quando a pessoa ela está ali, ela erra, ela chuta fora, ela mira, não foi certeiro. Mas eu quero dizer algo para você, amado: só erra quem tenta, só erra aquele que arrisca, amado. Eu quero dizer algo para você: só erra também quem faz. Eu não estou apoiando, querido, o erro, nem fazendo apologia ao erro, mas eu quero dizer para você: não temas fazer aquilo que Deus colocou no teu coração para que você faça. Eu disse isso aqui tantas vezes, não sei mais quantas vezes Deus vai permitir que eu fale, mas se você quer viver uma vida constrangida, uma vida vazia, não faça o que Deus mandou você fazer. Você quer viver uma vida também da mesma maneira? Faça aquilo que Deus não pediu para você fazer, como no caso de Saul. Você vai viver uma vida dessa maneira. Então você percebeu a importância de nós lermos aquilo que foi escrito para nós, essas coisas, como diz o apóstolo? Para que não pequeis, para que não erre. Por que, querido? Porque a Bíblia, amado, o que a Bíblia é? A Bíblia é como se, por exemplo, nós estivéssemos viajando. A Bíblia é como se fossem aquelas placas que estivessem indicando o caminho para que nós viéssemos chegar ao destino que nós queremos chegar. Nós fomos viajar há algum tempo atrás, contei isso aos irmãos há alguns dias. Um carro bem potente mesmo, aquele que faz sair poeira até do asfalto. Nós fomos para Tauna, motor 800. Fomos para Araras, 27 tínhamos dentro da Tauna, Moisés lembra. E, irmãos, uma luta. Sabe por quê? Além de motorista ser muito experiente nesse que nos fala, as placas normalmente a gente encontrava depois da entrada. Eu falei assim: puxa, mas agora não precisa de placa, eu já passei. E volta de novo de ré e entra de novo. E sabe, irmãos, para os lugares onde nós fomos, identificação precária, irmãos, precária. E só Deus sabe quanto é ruim você andar num lugar onde tem identificação ruim. Trabalhei um ano de motoboy fazendo entregas em Sorocaba. Os filhos faziam entrega até pouco tempo atrás. Eles sabem o quanto é horrível você fazer entregas onde a identificação ela não existe muitas vezes. Casa com 2, 3 números, outra não tem nenhum. Umas casas tem número de Sai Eletropaulo e o outro número lá que apareceu. Mas a outra não tem. Tem 2 números na mesma rua que a casa. Você entrega para um, não, é para outra. Mas não é o número tal, eu sei, mas lá na frente tem uma com o mesmo número lá. Aí você vai, é horrível. E o Senhor Deus, Ele sabe, querido, a respeito disso, e por isso que todas essas instruções, todas essas indicações de Deus para as nossas vidas, elas estão expostas aqui na palavra de Deus. E quando nós olhamos, quando nós lemos, quando nós comemos a Bíblia, quando nós analisamos a palavra de Deus, quando nós estudamos aquilo que está escrito aqui, querido, o que acontece? Nós estamos andando, mas as setas estão mostrando para onde nós vamos. Então eu não vou dizer para você que um dia você não vai talvez fazer um retorno ali que não era bem ali para você fazer. Mas eu quero dizer para você, querido, que raramente isso vai acontecer. Raramente isso vai acontecer.
Porque o Espírito Santo, cada vez que acontece isso, ele nos chama ao arrependimento. Arrependimento. O que é arrependimento? João Batista veio falando a respeito disso. O Senhor Jesus também, nas suas primeiras mensagens principalmente. Arrependimento, irmãos, é quando alguém se entristece por aquilo que fez. Quantos aqui gostam de se entristecer todos os dias? Você fala assim, hoje eu vou achar um motivo para me entristecer, deixa eu ver qual deles. Você pensa, vou me entristecer com isso hoje, então vou pensar só nisso, vou voltar para isso. Ninguém faz isso, irmãos. Pelo menos alguém que tenha juízo perfeito não faz isso. Então, quando se entristece por aquilo que fez, o que Jesus ele dizia muitas vezes, quando a pessoa ela estava passando por determinada situação e aquilo era o pecado, ele dizia assim, olha, vai, foi curado, foi limpo, foi abençoado, vai e não peques mais. Ou seja, não volte pelo mesmo caminho. Faça como os magos lá que foram ver Jesus, volte por outro caminho, para que não haja problema na sua volta. Então, querido, o Senhor Jesus ele nos instrui através da sua palavra, e ele diz aqui através da palavra do Senhor que tudo isso foi escrito para que a gente não venha errar, para que a gente não venha a pecar. É claro que a Bíblia nos mostra alguma lista a respeito de pecados, aquilo que a gente mais conhece. E deixa eu só ler algo para você que está registrado em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 9, diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, na NVI diz homossexuais passivos ou ativos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Maldizente é fofoqueiro que fala assim, sabe, a todo direito. E nem os roubadores herdarão o reino de Deus ou o reino dos céus. Algumas coisas que a gente conhece mais assim, dessa maneira, algumas coisas que ficam mais expostas. Mas tudo aquilo que você fizer, o Espírito Santo entristeceu o teu coração, analise, avalie aquilo que você fez. Não se separe de Deus, amado. Não se separe de Deus. Sabe por que eu digo isso, querido? Porque às vezes acontece de a gente se separar de Deus e não perceber que está longe do Senhor, ou que o Senhor se entristeceu com alguma coisa que nós fizemos. E é por isso que todos os dias, ou todas as noites, antes de ir para a nossa cama, é bom analisar, avaliar aquilo que nós fizemos. Vamos pôr em pratos limpos. Puxa, o que será que eu fiz hoje? Eu fiz isso. Será que agradou a Deus? Puxa, eu acho que isso aqui não foi bem. Eu vou orar, vou pedir perdão a Deus, e eu não quero mais desagradar o Senhor, para que o Espírito Santo continue andando comigo. Querido, a palavra do Senhor ela nos diz que existe um alguém que anda conosco, que é o Espírito Santo. Então, todas as vezes, querido, você que entregou tua vida ao Senhor Jesus, você que se batizou, você que busca o Senhor, você que vive a vida para Deus, você tem o Espírito Santo com você. Então, todas as vezes que você fizer algo que o Senhor Deus não se agrada e contraria a palavra de Deus, o que acontece? Você vai se entristecer, é algo automático que acontece. Por quê? Porque a natureza de Deus, o Espírito Santo de Deus, a pessoa do próprio Deus, ela está dentro de você. E ele se entristece por isso. O apóstolo Paulo fala a respeito disso, que não entristeceis o Espírito Santo, ou não apagueis a chama do Espírito Santo. Isso vai apagando, e até o ponto de acontecer, assim como está escrito na primeira carta de Paulo a Timóteo, ali a partir do capítulo 4, a respeito de ter a mente cauterizada. Ou seja, quando isso vai acontecendo muitas vezes, eu vou falar da minha vida, para mim, você traz para a tua vida. Quando eu vou fazendo, por exemplo, muitas coisas, o tempo todo eu sei que isso desagrada a Deus e eu continuo fazendo, para mim começa a ser incomum ou comum, algo, não vou chamar de normal, mas algo que é comum, aquela coisa rotineira. Eu sei que desagrada a Deus, mas eu vou hoje lá e faço. Amanhã eu sei que desagrada a Deus, eu pego e continuo fazendo. Mas Deus nem está aquele sentimento de tristeza que eu tinha, eu não tenho mais. Eu acho que Deus não se importa mais não é, querido. É que a chama do Espírito Santo se apagou. A chama se apagou. O amor de Deus, ele nunca se acaba por nós, amado. Até mesmo quando nós estávamos lá no mundo, o amor de Deus, ele nunca se apaga. O amor de Deus não depende daquilo que nós fazemos para Ele, mas os benefícios de Deus dependem daquilo que nós fazemos para Ele, para a nossa vida. A comunhão, essa aliança
depende daquilo que nós fazemos para Ele ou de como nós vivemos diante dEle. Não sei se você tem o costume de você analisar a tua vida e você pensar assim: puxa, o que eu tenho feito para o Senhor? Será que eu ainda continuo andando na direção que o Senhor tem estabelecido? Será que eu ainda continuo ouvindo a voz de Deus? Será que essa voz que eu estou ouvindo, será que é a voz de Deus? Ou é coisa da minha mente? Ou é um sopro? Ou é uma seta maligna? O que será que é isso que eu estou ouvindo? O Espírito Santo, quando Ele fala com você, Ele confirma, Ele testifica, irmãos. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E esse mesmo Espírito, querido, Ele testifica com o teu espírito quando Ele diz algo para você. Ele confirma, Ele faz com que o teu coração venha a queimar, querido, por aquilo que Ele diz para você. Que o teu coração venha a se incendiar, a ponto de você se incomodar e você realizar a obra, aquilo que Ele quer que você faça. A ponto de você não dormir de noite, até que você faça aquilo que Ele se agrada que você faça. Sabe, amado, essa é a voz do Senhor, é a voz do Espírito Santo. É certo que em tempos tem essa dificuldade de ouvir a voz de Deus. É comum, principalmente no começo, quando se entrega a vida ao Senhor Jesus. No começo da caminhada, Samuel teve esses problemas, Samuel teve essa dificuldade. Quando ele foi apresentado e foi levado ao templo, Eli vivia ali no templo, morava ali também. Ele não tinha mais discernimento da voz de Deus. Ele não ouvia mais a voz de Deus. Por isso que nós falamos assim a respeito, querido, não estou com a minha aqui. Por isso que nós falamos muito aqui a respeito de credencial. Por isso que nós falamos muito a respeito de nomeação, de títulos. Por isso que nós falamos muito isso, irmãos. Título não traz intimidade nenhuma com Deus. Mas a nossa vida no altar, sim. A única coisa que o título traz, amado, é um peso a mais nos ombros. Só isso. E o compromisso que nós sempre nos lembramos que nós temos. Está difícil, mas nós vamos, Deus mandou. Ah, tem poucos. Não tem problema, Deus mandou. Esses dias eu conversei com um amigo nosso, pastor amigo nosso. Ele estava vendo um vídeo nosso, né? Nós sempre gravamos. Mas a câmera fica lá atrás, mas sempre nós aplicamos lá, usamos a função de zoom, ele traz para frente. Então você não percebe quantas pessoas tem na igreja. Então está o pastor sozinho, mas ele traz assim, então não dá para perceber. Mas esse dia a igreja estava, acho que uns 5 com a minha família, na quinta-feira. E aí então eu trouxe a imagem bem para lá, sabe? Pareceu assim, quase todas as cadeiras vazias. Aí eu fiquei olhando aquilo, né? E eu mandei para lá também, né? E ele estava vendo e falou assim: puxa, mas você deixou parecer? Eu falei assim: sabe por quê? Porque Deus, Ele não esconde nada. Quem somos nós para esconder alguma coisa, principalmente de Deus? E quem tem que honrar, na verdade, é Deus, os homens. A honra dos homens, irmãos, ela passa tão rápida que às vezes a pessoa não consegue nem provar o gostinho. Já passou. Já passou já. Vou dar uma medalha para você. Fica aqui 5 minutos, irmãos. A medalha já foi no peito, já veio aplauso, jogou lá os enfeitinhos na cabeça, champanhe, se teve aquele aquele barulho todo. Passou, acabou a glória. Cada um é o que é e pronto. Essa é a glória do homem. Ela passa. Mas eu quero dizer para você que quando você é humilde diante do Senhor, quando você é fiel diante do Senhor, irmãos, isso não passa, isso permanece para sempre. Deus sempre vai saber que você é, e você é filho. Ele nunca vai deixar essa identidade de lado. Você sempre é filho de Deus. As pessoas podem passar por cima de você, podem menosprezar você, mas Deus sempre vai reconhecer você como filho. Sempre vai reconhecer isso diante de todos os anjos, diante dos demônios, diante de todos. Só diante dos demônios Certa vez tinha um grupo de pessoas, querido, de os homens lá, filhos de sacerdotes, que está registrado no livro de Atos. Eles estavam expulsando demônios lá no nome de Paulo, no nome de Jesus que Paulo pregava, a distância que ele estava de Deus. Eu expulso no nome de Jesus que Paulo prega. Você vê que distância, né? Parece aquelas orações que a gente fazia antes, né? Fala para o outro, depois fala para o outro e manda para o outro. Recado para todo mundo, chega lá na frente você nem lembra mais. E aí, numa época, elas se enroscaram, que o demônio se manifestou assim. Ele disse assim para os filhos dos sacerdotes, disse assim: olha, eu sei quem é Jesus, conheço Paulo, mas vocês quem são? Distância de Deus. Distância de Deus. Não basta ser filho de sacerdote, não basta ser filho de pastor, de reverendo, de bispo, de apóstolo, não, mano. Não basta ter credencial, não basta, a minha vale até 2020, e daí? E a nossa aliança com Deus, até quando ela permanece, querido? Até quando? E isso existe ainda em nós?
Isso existe, às vezes, querido, nós estamos usando meia aliança com Deus e não percebemos que estamos na meia aliança. Só a parte de Deus que está lá intacta, porque a palavra de Deus ela não muda, mas a nossa foi rompida. E é um risco muito grande. E a respeito disso que eu quero falar para você nessa noite. Ele disse assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Agora, se você tiver a oportunidade, abra sua Bíblia aí, na primeira carta de Pedro. Um dos motivos, querido, que eu creio que essa palavra foi escrita, porque a palavra de Deus ela é um conjunto, ela não é isolada, ela se casa entre si. A palavra é um livro ou outro, mas a palavra continua sendo de Deus, irmãos. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Depois que você encontrar o capítulo 5, você vai aí no versículo de número 6, onde diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Pedro fica um pouco antes de João. Diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele o exalte, ele vos exalte. Ou seja, a humilhação. Deixa eu parar por aqui, nós vamos dar continuidade. Você sabe o que é humilhação, irmãos? Você já passou por humilhação alguma vez na vida? Irmãos, é horrível. Constrange a gente quando alguém humilha você. Sabe, você, se tivesse um buraco, você entraria dentro, sairia só semana que vem. É chato, é constrangedor, porque quando alguém é humilhado, normalmente se expõe. Mas o Senhor, Ele não pede para que a gente venha se expor entre as pessoas. Olha, suba no poste mais alto, na torre mais alta que você encontrar na cidade de Sorocaba, no Pontilhão, lá você se expõe, lá você se humilha para todas as pessoas vejam. Não, Jesus falou: entra no teu quarto, entra no teu quarto. E Ele disse assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Humilhar, irmãos, normalmente quem nos humilha, né, é alguém que normalmente é superior a nós, ou pelo menos no mundo físico normalmente quer ser, pensa que é algum desavisado que às vezes pensa que é, embora a Bíblia pede para que nós venhamos a tratar do mesmo jeito, como se nós fôssemos servos do próximo. E quando nós nos humilhamos, nós nos abrimos, nós nos expomos diante de Deus. Diante, irmãos, do teu marido, diante da tua esposa, diante dos teus filhos, você pode até se envergonhar de falar alguma coisa, mas diante de Deus você não precisa. Diante de Deus você não precisa. Diante de Deus, irmãos, é aquela hora de você se desabafar mesmo. Você falar: Senhor, o Senhor conhece a estrutura, sabe que eu sou pó, barro e cinza. O Senhor sabe que está difícil, Senhor. Parece uma montanha que eu tenho que escalar sem ferramenta nenhuma, sem condição nenhuma. Mas o Senhor disse que ia me dar vitória. Então eu estou aqui, Senhor, na tua presença. Se depender de mim, Senhor, eu vou voltar agora, mas eu sei que o Senhor é comigo. Então o que eu espero é no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A Bíblia nos diz, no Evangelho de Mateus, que a esperança das nações estava no Senhor Jesus. Nós podemos dizer: Senhor, a minha esperança está no Senhor. Eu não posso nada, absolutamente nada. Nós podemos dizer assim como Moisés: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair daqui. Não vamos sair daqui. Nós não vamos para lugar nenhum se o Senhor não for conosco nessa caminhada pelo deserto. Então Deus falou: Moisés, pode ir. E quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, o Senhor fala conosco, querido. E o Senhor nos manda continuar na caminhada. Parar nunca, querido, jamais parar na caminhada cristã. Voltar, amado, nem pensar. Não se volta, cristão não se volta, amado. Nós podemos até, querido, perecer. Muitos perecem, você pode ver, muitos cristãos perecem no campo missionário, muitos cristãos perecem até mesmo porque pregam a verdade, porque hoje a verdade é tão escassa que quando se começa a pregar a verdade, a pessoa se acha que alguém, ou pregador, ou pastor, está falando algo absurdo. Não, eu estou falando aquilo que é verdade. Ai meu Deus, que horror. Não, é verdade, é que às vezes a pessoa não está acostumada a ouvir se é a verdade, mas quando você olhar para a Bíblia, você vai ver que só tem verdade, você vai começar a se familiarizar com tudo isso. Então, querido, ele disse assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, lançando sobre ele
toda a vossa ansiedade. Você sabe o que é ansiedade? É como se fosse um desespero seu, um desespero do coração. Aquilo que ainda nem aconteceu, você já está sofrendo. Você, às vezes, como por exemplo, Abraão. Isaac foi prometido, mas poxa, Isaac está demorando, hein? Aí vem um conselho: olha a sua serva, olha Agar. Era um costume na época isso, quando a mulher era estéril. Mas olha lá a sua serva, olha a opção, olha o escape. Agar é o escape. Abraão vai lá e tem um filho com Agar, e o problema está até hoje. Até hoje você vê bombas estourando e guerras sobre guerras a respeito desse relacionamento Isaac e Ismael. Mas querido, ele disse assim, para que a gente venha lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas olha só, está relatado no próximo versículo, versículo 8: sede sóbrios. Sóbrios, irmãos, fique atento, não esteja ilúcido. Ou seja, sabe quando a pessoa ela não fica sóbria, ela fica assim, sabe, qualquer coisinha engraçada, sabe, você fala uma coisa para ela, ela demora a raciocinar, é verdade, fica assim, quando a pessoa, eu falo assim porque eu já tomei muito, né? Descemos do ônibus da empresa, lembra que trabalhávamos na FASO, às vezes descia direto no bar, Suíte. E sabe, irmãos, não tomava cervejinha às vezes não, às vezes era uma pinguinha na régua, né, Marcos? É assim que a gente falava. Então, irmãos, quem viu e quem vê, e não está lembrando para glorificar e exaltar tudo isso, mas aquilo que Deus fez na vida, põe duas aí. Estamos sem coragem para fazer alguma coisa, põe duas aí. Punhar. Às vezes não consegui nem tomar uma, tinha que dividir. Esse é homem, né? Mas, glória a Deus. Então, querido, ele diz assim, para que nós venhamos a ser sóbrios, ficar atentos, ligados, amado, e vigiar. O Senhor Jesus, ele nos chamou, querido, para a vigília, não simplesmente para a vigília do monte, mas vigiar também, principalmente a nossa vida, a respeito daquilo que João mesmo escreveu. Olha, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, quando nós analisamos as coisas que estão escritas, nós estamos vigiando e nós colocamos em paralelo com a nossa vida e analisamos como é que nós estamos, amado. Ele disse assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Aquele que Jesus falou lá em João capítulo 10, versículo 10, que ele veio para matar, roubar e destruir, ele fica rosnando ali como um leão. Como um leão, amado. É aquele que é o chamado, né, o rei das selvas. Ele como que fosse o dono do ambiente. E esse que a Bíblia nos fala também a respeito dele, é como se ele fosse o dono do ambiente, porque Jesus chama ele de príncipe do mundo. E ele disse assim, que se eu não for para o Pai, o Consolador não pode vir. E eu vou, porque o príncipe do mundo é chegado, o qual eu não tenho nada com ele. Ou seja, o príncipe do mundo, ele deita e rola por aí na vida de muitas pessoas, buscando a quem possa tragar. E é por isso que João nos chama a atenção a respeito disso, porque ele sabe que nós podemos ser tragados, amados, a qualquer momento. Ele sabe que a nossa vida, ela corre risco, irmãos. Nossa vida, na verdade, ela está exposta na guarda dos anjos do Senhor. Porém, nós estamos aqui, ó. Exatamente como as pessoas do mundo elas estão, nós também estamos aqui. O que existe em nós, no mundo espiritual, é a proteção de Deus sobre a nossa vida. É a mão de Deus, o Espírito Santo em nós. O que existe em nós é isso. Mas, sabendo de todo esse perigo, sabendo do risco em que se corre, amado, Jesus também, quando ele fez intercessão pelos seus discípulos, ele disse: Pai, eu peço que o Senhor os livre do mal, peço que o Senhor os livre do maligno, Deus. Jesus pedindo livramento pelos próprios discípulos, sabendo desse risco. E quem escreve lá a respeito de nós sermos sóbrios é alguém que andava com Jesus, ia de um lado para o outro com Jesus, mas certa vez Jesus disse para ele: Pedro, Satanás pediu para você andar você, Pedro, sua vida. Ou seja, pediu para fazer a mesma coisa que ele fez com Jó. Ele pediu para provar, para tocar em você. E ele disse assim para Pedro: Pedro, mas eu roguei muito por você.
Sabe por que Jesus fez isso? Principalmente naquela época, Jesus estava também como Consolador. Depois veio outro Consolador, que é o Espírito Santo, mas naquele momento Jesus estava como Consolador, porque Pedro ainda não havia se convertido. Mas ele disse assim para Pedro: Pedro, mas quando você se converter, aí você fala então com os seus irmãos, aí você testemunha isso. Quando você se converter, quando você mudar de vida, quando você for temperado pelo Espírito Santo. Porque temperado pelo Espírito Santo, amado? Porque você sabe que existem os temperamentos, né, do ser humano, aqueles 4 que a gente normalmente conhece, e às vezes é isso que aflora em nós. Isso também, querido, faz com que venha ser gerado o pecado em nossas vidas, quando nós deixamos isso dominar, quando nós muitas vezes nos colocamos em muitas situações, irmãos, e dá vontade de falar exatamente aquilo que você está pensando. Quando chega alguém, sabe, acaba com você, dá vontade de falar exatamente aquilo que você está pensando, aquilo que você imagina, dá vontade de falar com todas as letras, ponto, vírgula, mas aí vem o refrigério do Senhor. Vem alguém que te lembra de que você é filho. Vem alguém que lembra você de que você não é mais aquela pessoa antigamente, aquele morreu. Esses dias eu estava no trabalho conversando com o irmão, pessoa de Deus. Ele viu a Bíblia assim em cima da mesa e falou: puxa, mas que liberdade, eu não tenho essa liberdade no meu setor não. Eu falei: não é assim liberdade, né? A gente usa, mas não é tanta liberdade assim não. E comecei a conversar ali com ele. Depois chegou um outro amado que trabalhou com ele em outra empresa, olha só. Aí ele falou assim, esse moço era japonês, sabe? Assim, preço, olho fechado. Aí ele falou assim, esse outro meu amigo chegou assim e falou, usou uma expressão na gíria, né? Eu não vou usar aqui, mas eu vou usar o nome japonês. Ele falou assim: japonês, você tá aqui? Sabe, irmãos, eu achei interessante a reação desse irmão, aprendi muito. Ele ficou olhando pro amigo meu assim, sabe? Aí ele falou assim: japonês, você não me conhece mais? Esse moço ficou olhando. Ele falou assim: Japa, você lembra da empresa lá que eu trabalhava com você? Você se lembra de mim? Eu isso aquilo. Ele falou assim: não, você está falando com a pessoa errada. Você está enganado. O japonês, ele morreu já faz tanto tempo. Hoje eu sou nova criatura. Ele disse isso, sabe, irmãos? Eu não sabia se eu subia, se eu descia, para onde que eu ia. Ele ficou assim como se estivesse falando com um estranho, né? Aí um amigo meu, né, percebeu onde ele estava, né? Porque ele estava falando. Ele falou: então, e você, tá tudo bem? Ele falou assim: tá, Deus tem me abençoado muito, mudou a minha vida. Aí meu amigo já foi embora rapidinho. Mas sabe, amado, então nós temos algo que era colocado em nós, espécie de um rótulo, mas Jesus, ele mudou tudo isso. Ele rasgou a cédula que era contra a minha vida e contra a tua vida. Ele pagou os nossos pecados, querido, com um alto preço, como diz a palavra de Deus. Paulo usou a expressão bom preço, e foi pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Não foi por um ouro, por uma prata, querido, que se desvaloriza com o tempo. Hoje o ouro subiu tanto, baixou tanto, querido. Jesus vai comprar a gente com isso, com essas coisas aqui da terra? Jesus comprou com algo que é eterno, e o valor não perde, irmãos. O valor não passa, é o sangue dele, e sempre vai valer, querido, para perdoar, para limpar, para lavar. Todo aquele que quiser se chegar até ele, querido, tem esse direito. Não é direito exclusivo para ABC não, querido. Ele deixou para todos. É uma pena que muitos poucos eles escolhem esse caminho. Mas, amado, deixa eu continuar a leitura aqui. Todas essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, porque ele sabe que quando acontece isso, querido, vem um jugo sobre aquele que muitas vezes está em pecado. Vem um jugo, vem um peso, que a pessoa acaba se separando de Deus, um obstáculo, porque a Bíblia diz em Isaías capítulo 59, versículo de número 2, que a única coisa que separa Deus do homem é o pecado, que separa Deus do homem. E olha que a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que nada pode nos separar, nem a fome, nem a nudez, nem a profundidade, nem a altura, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas o tal do homem consegue pôr separação com o pecado, o obstáculo. E a pessoa ora a Deus, e parece que as coisas não acontecem. Enquanto ela não pedir perdão, mano, por aquilo, exatamente por aquilo, as coisas não clareiam. Você pode pensar assim: puxa, pastor, pecado é uma palavra muito pesada, irmãos. São coisas assim, sabe? Porque não são coisas grandes. As coisas grandes, irmãos, a gente vê, a gente consegue desviar das coisas grandes. Mas o problema são as coisas minúsculas, as pequenas, exatamente as quais a gente muitas vezes não presta atenção. Deixa eu dar um exemplo para você. Paulo, ele nos diz a respeito disso, até com relação ao relacionamento. Por exemplo, eu e minha esposa,
disse isso também já algumas vezes. Se eu tenho algo contra ela, a Bíblia diz: não deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Ou seja, se eu tenho algum problema, não, bom resolver naquele dia. Só se for algum caso que não dá mesmo, mas não é bom deixar para outro dia, resolve naquele dia. Mas se eu tenho algum problema, por exemplo, com a minha esposa, e eu não falo com ela, ela também resolve não falar comigo, eu dou o braço a torcer, ela também já não... o problema foi dele. E fica nisso, sabe? Irmãos, no mundo espiritual não quer nem saber os problemas de quem que é. Jesus, sabe o que ele fala quando ele diz a respeito do perdão? Ele diz assim: se vem aqui, Mateus, um pouquinho. Funciona assim mais ou menos, ó. Se o Mateus tem uma coisa contra mim, ele que se levantou contra mim, eu poderia muito bem dizer com toda razão de homem, o problema é dele. Quem falou foi ele, se vira ele. Irmãos, a Bíblia diz que se alguém tem algum problema contra mim, sabe o que eu tenho que fazer? Baixar as orelhinhas, me humilhar e eu pedir perdão para o meu irmão. Senão Deus não recebe, irmão. Senão Deus não recebe o que eu estou fazendo para ele. Deus não recebe. A Bíblia diz que quando eu tenho algum problema na minha vida conjugal, no caso com a minha esposa, irmãos, a Bíblia diz que nem a minha oração ela é ouvida, nem minha oração é recebida por Deus. Você já imaginou quantas pessoas que têm orando e vão? Vou passar a noite inteira orando. É para quem? Que sentido? A comunhão, como é que tá? Sabe, mano? Deixa eu acelerar aqui um pouquinho. E ele disse assim, querido, se alguém pecar, nós temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Você sabe o que faz um advogado, irmãos? Algum tempo atrás saiu uma audiência aí bem conhecida, esperada por muitos, né? A tal do Lindenberg. Você viu a cena, né? Parou, o mundo inteiro ficou vendo aí algumas cenas do rapaz algum tempo atrás, onde matou a moça, feriu a outra e, enfim, trouxe vários transtornos. Foi condenado há tanto tempo aí. Mas você sabe o que é a questão do advogado, irmãos? Quando você chega diante do advogado, primeira coisa, o advogado ele pode até, aqui na terra, tá bom? O advogado ele pode até mentir, pode até, para dar um jeito de, numa brecha da lei, justificar você. Mas não esconde nada, não. Porque se você esconder e o outro encontrar uma prova, você complica você, o advogado também, fica tudo complicado. Então do advogado não se esconde nada. Então, irmãos, quando a Bíblia nos diz no final desse versículo que com o Pai nós temos um advogado, é esse, irmãos, que nós precisamos orar a Ele, buscar a Ele. Está com dificuldade de orar, de buscar, de clamar, está entalado. Não, o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Basta você querer, amado. Ainda que a palavra não saia da tua boca, Jesus, Ele sabe o que tem no teu coração. Lá quando Ana, ela estava clamando, estava buscando a Deus a respeito de um filho para si, as palavras não saíam da boca dela, mas chegavam ao ouvido de Deus, porque aquilo estava no coração dela, amado. E só os seus lábios se mexiam. Ou seja, o desejo de se expressar diante de Deus, diante do Senhor, diante desse advogado. A Bíblia diz que nós temos um advogado, e quando nós falamos tudo diante desse advogado, o que acontece? Nós tampamos a brecha no mundo espiritual. Não existe mais como alguém nos acusar. Mas se for necessário, Jesus vai mentir para nos justificar? Não, mano. A arma mais poderosa que tem não é mentira, é a verdade. A verdade é a arma poderosa. Nada combate a verdade. E principalmente quando se fala na verdade de Deus. Você nunca viu Jesus contando uma mentira na Bíblia para justificar alguém. Mas lá até mesmo debatendo com Satanás, ele dizia: está escrito, está escrito, está escrito para trás de mim, porque está escrito. E ele disse: nos céus, diante do Pai, você tem um advogado. E a minha pergunta, querido, para você é essa nessa noite: que você tem apresentado diante do advogado? Você tem apresentado algo diante do advogado? Ou simplesmente você ou nós contratamos um advogado, ignoramos ele, imaginamos que nós podemos resolver nossas próprias causas? O advogado, irmãos, é para todos os dias. É para todos os dias. Todos os dias nós precisamos de um advogado.
Porque todos os dias tem quem olhe para nós e busque nos acusar. Porque todos os dias tem quem olhe para nós e busque muitas vezes se levantar contra nós. Se coloque de pé, amado, em nome de Jesus. Nós precisamos de um advogado todos os dias, amado, para justificar a nossa causa, para abençoar a nossa vida, para nos fazer sentir leves, para que o nosso fardo seja carregado, para que nós tenhamos condição de andar diante do Senhor nosso Deus. Nós precisamos desse advogado. Talvez você nunca orou dessa maneira, se entregando: Senhor, Tu és meu advogado, Senhor, eu apresento essa causa diante de Ti. E seja, amado, na área sentimental, seja na área conjugal, seja na área familiar, seja na área financeira. Já que financeira é fidelidade, né? Seja na área ministerial, qualquer área, querido, da tua vida, o advogado, ele justifica todas as causas, não uma causa só. Ele perdoa pecados, sim, mas ele também nos justifica. É ele quem mostra a nossa identidade quando nós nos esquecemos dela, ou quando muitas vezes tentam dizer para você aquilo que você não precisa provar para ninguém que você é, mas você é. É esse advogado, querido. É esse advogado. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Esse advogado está aqui, amado. A Bíblia diz que Deus, ele habita no meio dos louvores. A Bíblia nos diz, através do Senhor Jesus, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ele se faria presente no meio deles. O prazer do Senhor está onde se fala e glorifica o nome dele. Deus amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, em nome desse advogado, em nome desse que se levantou na cruz, foi suspenso na cruz do madeiro, para justificar a nossa causa, para se colocar como nosso advogado. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, nós oramos a Ti, Senhor. Nós sabemos, Deus, que tantas vezes nós julgamos na nossa pequenez a respeito de muitas causas, e julgamos até mesmo como causas impossíveis. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que não existe causas impossíveis ao Senhor, porque o Senhor é o Deus dos impossíveis. É possível perdoar pecados pelo Teu sangue, quando nós temos comunhão com os outros. Diz a Tua palavra: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É possível abrir portas. Nós sabemos que o Senhor, como advogado, Ele também abre as portas. É possível buscar intimidade, relacionamento com o Pai através desse advogado. Ele também faz essa aliança, querido. Ele refaz essa aliança, a aliança que foi rompida lá no Éden. Ele refaz através das nossas vidas. Foi refeita na cruz do Calvário, mas Ele nos dá essa aliança e põe no nosso dedo como honra para nós. Pai Santo, Pai Poderoso, nós intercedemos, Senhor, em favor da Tua igreja, em favor do Teu povo, Senhor, em favor dos Teus filhos. Porque, Senhor, tantas vezes, Senhor, nós oramos a Ti, mas parece que nós nos sentimos tão sós, Senhor. Os Teus filhos muitas vezes parecem se sentir tão sós, porque, claro, os seus olhos não podem ver aquilo que acontece no mundo espiritual, mas muitas vezes tem se sentido tão só, Senhor, achando que são o menor de todos, o mais insignificante, o mais menosprezado, aquele que é menos amado, aquele que tem menos oportunidade, aquele que luta e é sempre luta não para, mas também a vitória ela não chega. Muitas vezes, Senhor, os Teus filhos têm se sentido dessa maneira, exatamente dessa maneira. Todos alcançam, mas não tem alcançado, não tem chegado a lugar algum. E muitas vezes, Senhor, até muitos pensamentos passam pelas mentes, Senhor. Parece que não faz diferença alguma em ser crente, em ser cristão ou não. Mas eu oro a Ti, Senhor, nessa noite, sabendo que Tu és o Deus Todo-Poderoso, sabendo que Tu és o Deus maravilhoso, sabendo que Tu és o Deus
aquele Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Sabendo, Deus, que o Senhor é aquele que, assim como diz a tua palavra, quando o Senhor se encontrou com o centurião, uma só palavra do Senhor pode mudar toda e pode mudar qualquer situação daqueles que se apresentam a ti. Pai amado, Pai querido, a minha oração, Senhor, nessa noite é para que o Senhor possa, Deus, estar sarando, Deus, toda dor, para que o Senhor possa, Deus, estar tocando, Senhor, em toda e qualquer ferida, para que o Senhor possa, Deus, estar abrindo, Senhor, toda e qualquer porta. Faz, Deus, a tua obra, Senhor, na vida desses teus filhos. Oh, Senhor, aqueles que têm muitas vezes chamadas, Senhor, para o ministério, oh, Pai Santo, faz, Senhor, com que venha arder, Senhor, essa chama no coração, Senhor, para que o teu nome possa ser glorificado. O Senhor disse: a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Pai poderoso e Pai amado, é a minha oração, Senhor, nessa noite. E para encerrar, Senhor, nós queremos declarar nessa noite que Tu és maravilhoso. Pois só Tu és o Deus.
E dele é a glória. Amém? As cenas do Apocalipse são terríveis, são aterradoras, nos causam tanto medo que fechamos os nossos olhos para elas, a ponto de nem querermos ler o tal livro. Acalentamos nossos sentimentos com a ideia de que aqueles terríveis tormentos não são para nós, que eles foram feitos para dias muito distantes, e por isso podemos ficar sossegados que estamos salvos e seguros em nossos casulos de seda. Mas será isso verdade? As cenas do Apocalipse não são para nós? A Bíblia nos aponta que sim. A nossa geração passará pelas cenas do Apocalipse. Como sabemos disso? É simples. Ouça o que Jesus disse sobre a parábola da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando verdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quem você acha que é a figueira? É uma árvore comum? Não. A figueira é o Estado de Israel, que foi restabelecido em 1948 e aí começou a florescer. A partir de 1948, começa-se a contar uma geração. A geração que vai passar pelo arrebatamento da igreja e pela grande tribulação. Uma geração na Bíblia é de 70 anos. Mas há casos em que uma pessoa vive até 116 anos ou mais. Então, fazendo as contas, o arrebatamento e o início da grande tribulação estariam entre 2018 e 2064. Vejamos os seguintes cálculos. Pela idade mínima da vida de uma pessoa, que são 70 anos, o arrebatamento e o início da grande tribulação se darão por volta de 2018. Pela idade máxima da vida de uma pessoa, que são 116 anos, o arrebatamento e o início da grande tribulação se darão por volta de 2064. Pela média entre as duas idades, 70 e 116 anos, que são 93 anos, o arrebatamento e o início da grande tribulação se darão por volta do ano 2041. Veja bem, amigos, que Jesus permitiu que soubéssemos a época, mas não o dia e hora desses acontecimentos. Vejamos o que Jesus nos diz. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Seems to have taken place at the same time all over the world, just about 25 minutes ago. Suddenly and without warning, of these disappearances have not been declared war on the planet, and some feel it to be a spectacular judgment of God. The United Nations is in a special emergency session. Mas convém que fiquemos de sobreaviso e estejamos preparados para que aquele dia não nos pegue de surpresa como um ladrão. Como disse Jesus, portanto vigiai, porque não sabeis o dia que vem o Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Não devemos ficar como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando e dando-nos em casamento, e despreocupados com a vinda do Senhor, para que aquele dia não nos apanhe de surpresa. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio,
comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. As cenas do Apocalipse nos levam ao inevitável confronto com o Anticristo. Esse confronto está muito mais perto de acontecer do que alguém possa imaginar. Mas quem é esse Anticristo? De onde o Anticristo virá? O que a Bíblia nos fala sobre ele? Primeiro, a Bíblia nos diz que o Anticristo nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus e nosso Salvador. O Anticristo nega tanto o Deus Pai como o Deus Filho. Quem é hoje que nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é o nosso Salvador? Se você for procurar na maçonaria, você vai encontrar a resposta no lugar certo. Eles negam a divindade de Cristo e negam também ao seu Pai, o Deus Criador Yahvé. Albert Pike foi um general na Guerra Civil Americana. Ele é considerado o Papa da maçonaria, pois detinha o título de Sumo Pontífice. Ele escreveu o livro Moral e Dogmas, considerado a Bíblia maçônica. Ele diz em seu livro que Lúcifer é Deus, o Deus do bem, e que o Deus da Bíblia é o Deus do mal. Thomas Jefferson, um maçom e um dos presidentes dos Estados Unidos, reescreveu a Bíblia, retirando dela todas as palavras que se referiam a Jesus. Ele levou 16 anos. O que ele fez foi retirar linha após linha da Bíblia de tudo o que Jesus disse. Era só isso que ele queria, o que Jesus disse, não dos outros intérpretes. E depois a distribuiu a todos os templos maçônicos. Portanto, um maçom não precisa de Jesus, pois eles têm Lúcifer como seu anjo de luz. E por isso, um maçom é iluminado e se torna igual a Deus. Na maçonaria existe uma Bíblia, mas ela não tem Jesus. Portanto, é muito provável que o Anticristo será um maçom. Ah, tá, tudo bem, que ele seja um maçom, mas o Anticristo será também um judeu? Não é provável que o Anticristo seja um judeu. Pelo menos não um judeu declarado. Porque o Anticristo fará um pacto com Israel durante 7 anos. E no meio dos 7 anos, ele quebrará o pacto e se voltará contra Israel. Portanto, um judeu não iria contra o seu próprio povo. Porém, há um problema em o Anticristo ser um gentio, pois Israel aceitará o Anticristo como seu verdadeiro Messias, que eles tanto esperam. Então, para ser aceito por Israel, o Anticristo obrigatoriamente terá que ter em suas veias correndo o sangue real da casa de Davi. Ou seja, ele poderá ser até um gentio, desde que tenha em suas veias o sangue real da linhagem do rei Davi. Existe hoje algum gentio não judeu com esse perfil? Sim, o príncipe Charles e seu filho William, da dinastia Windsor, da Inglaterra.
Eles se declaram descendentes da linhagem judaica, provavelmente da casa de Davi. Os da dinastia Windsor são os únicos gentios hoje com sangue real que remontam ao rei Davi. E além disso, todos sabem que o príncipe Charles é grão-mestre da maçonaria. Agora veja a estranha coincidência. Na maçonaria, o Templo de Salomão tem um papel fundamental em seus ritos e mistérios. Certamente haverá alguma relação entre o templo maçom e o anticristo. Fala-se de um Cristo maçônico que surgirá nos últimos tempos. Lemos em um famoso site a seguinte matéria: a maçonaria sempre planejou obter o controle do Monte do Templo, o monte onde hoje se encontra a Mesquita de Omar, em Israel, para que possa reconstruir o Templo de Salomão. Assim que eles reconstruírem o templo, o Cristo maçônico aparecerá na terra, afirmando ser o Messias judaico por quem Israel tem aguardado. Porém, esse Cristo será o anticristo bíblico.